Capítulo 13: O caminho de sangue, do jardim à cruz. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Uma das atividades mais prazerosas para mim é viajar. Amo pegar a estrada, junto com a minha esposa, dirigir e conhecer lugares novos. Lembro-me de uma de nossas férias quando decidimos fazer um roteiro por todas as capitais do Sudeste brasileiro. Foi uma viagem maravilhosa, conhecendo e experimentando da beleza e particularidade de cada região por um período de 15 dias. Ir de um lugar a outro com tanta facilidade e em um tempo tão curto só foi possível porque alguém construiu um caminho. O caminho é aquele que nos dá acesso ao nosso destino, é o que nos permite chegar onde precisamos. Ao analisar a obra redentora de Cristo e todo o processo que o levou à cruz, é possível perceber que um caminho estava sendo construído. Quando ele se colocou no lugar do homem para resgatá-lo do pecado e da morte, iniciou-se a construção de um caminho totalmente encharcado de sangue, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. É somente por meio do sangue que o homem pode ser redimido, pois o valor exigido para quitar a dívida da humanidade não poderia ser pago com nenhuma outra moeda. Em cada momento que a Bíblia relata o sangue de Cristo sendo derramado, há ali um resgate, um pagamento, uma quebra das correntes que prendiam o homem em sua condenação. Ao passar por cada um desses momentos, lembre-se de que Cristo está ali porque tomou o seu lugar. Ele está ali como um substituto, fazendo o caminho que nós deveríamos trilhar. Subtópico: a agonia. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. O caminho começa no Monte das Oliveiras. Os evangelistas Mateus e Marcos registram exatamente o local do monte onde Jesus estava nesse momento, o jardim do Getsemane. O nome Getsemane significa lagar de azeite, ou seja, o lugar onde a azeitona é prensada e pressionada para poder extrair o azeite. É exatamente nesse lugar que, diante de toda a dor e sofrimento que ele atingiria, o homem Jesus é alçado pelos seus sentimentos a um momento de profunda agonia. Ele estava para experimentar as mais terríveis dores que um homem pode suportar em seu corpo. Além disso, se aproximava o terrível momento de separação do seu pai, aquele com quem ele mantinha comunhão profunda desde a eternidade. Esse é o momento de Jesus levar a sua obediência ao Pai às últimas consequências. Sabemos que para um ser humano não é fácil obedecer, principalmente em situações onde a obediência leva ao sofrimento. Jesus, sendo tão humano quanto nós, enfrentou essa mesma dificuldade. Ele estava sendo tentado a desistir do plano divino. Sua mente e seu corpo gritavam, o encorajando a desobedecer ao Pai. Encontrando-se neste lugar de pressão, Jesus sabia exatamente qual seria o seu refúgio. Ele recorreu à oração, ao lugar de intimidade com o Pai. Ele rasgou o seu coração, expondo sua fraqueza e, paradoxalmente, demonstrando sua força ao dizer: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Tão intensa foi a sua agonia que seu corpo começou a transpirar não apenas suor, mas também sangue. Esse é um fenômeno raríssimo chamado hematidrose, que pode ocorrer em indivíduos que estão sob forte estresse mental, medo e sensação de pânico. As veias das glândulas sudoríparas se comprimem e depois se rompem, e o sangue mistura-se, então, ao suor que é expelido pelo corpo. Mesmo possuído por tão grande agonia, Jesus decidiu obedecer. Ele se submeteu à vontade de Deus, apesar de toda a pressão que seu corpo e sua mente lhe impunham. O autor aos Hebreus declara que não há nível maior de obediência do que esse.
olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Jesus estava sendo aprovado exatamente naquilo que o homem foi reprovado no início de tudo. Não é coincidência Jesus começar a derramar seu sangue em um jardim. Afinal, foi em um jardim, o jardim do Éden, que o homem cedeu ao pecado. Embriagada pelas palavras da serpente, Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e junto com ela, Adão também se alimenta do que Deus lhes havia proibido. O homem e a mulher deram prioridade ao clamor de sua mente e seu corpo, ignorando a vontade de Deus. Juntos cometeram o primeiro ato pecaminoso da humanidade, que abriu a porta para todos os outros, a desobediência. No momento da tentação, eles não recorreram a Deus, não buscaram um lugar de intimidade e não clamaram a Deus por socorro. Eles simplesmente se deixaram dominar pelo pecado. A separação aconteceu em um jardim, e por isso a religação também teve início em um jardim. No jardim das delícias, o homem se esqueceu de Deus e buscou a sua própria vontade. No jardim da pressão, Cristo buscou ao Pai e se submeteu à sua vontade. Jesus estava ali quebrando toda a rebelião existente no coração do homem, como o substituto perfeito. Ele obedeceu onde o homem desobedeceu, liberando a raça humana para também obedecer a Deus e vencer a tentação. O homem Jesus derramou o seu sangue em um jardim como prova de obediência, fazendo eterna a expiação pela desobediência dos homens. Subtópico: os açoites. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Devido às acusações que eram proferidas contra Jesus, Pilatos decidiu sentenciá-lo ao castigo com açoite. O açoite, na época de Jesus, era comumente feito através de um instrumento chamado flagelo, um chicote de couro com objetos cortantes em suas pontas. Usado com crueldade pelos algozes do Império Romano, o flagelo causava cortes profundos no corpo da vítima, expondo a carne, em alguns casos até atingindo ossos e órgãos internos. A vítima era amarrada a correntes e as chicotadas eram desferidas principalmente nas costas. O sangue de Jesus foi derramado nesse momento de forma bruta e invasiva, não mais como uma reação natural do corpo, como suor com sangue. Ele estava recebendo uma punição sobre si, sendo atacado com objetos de tortura. Isaías viu profeticamente esse momento aproximadamente 700 anos antes que ele acontecesse. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Foram a transgressão e a iniquidade do homem as causas das feridas de Jesus. A palavra transgressão significa rebelião, ou seja, oposição à autoridade. A palavra iniquidade significa perversidade, apontando para a natureza de pecado que brotou no coração do homem. A escolha de Adão e Eva pelo pecado é uma oposição direta à autoridade de Deus sobre suas vidas. Como consequência, o pecado passou a fazer parte da natureza humana. Culpa, medo e vergonha surgiram juntamente com esse pecado e fizeram o homem se esconder de Deus. A inimizade foi estabelecida entre os homens e o seu Criador. Jesus, através do seu sangue, restaurou o relacionamento que havia sido quebrado. Ele recebeu sobre si o castigo que deveria ter vindo sobre Adão no jardim do Éden, para que a paz fosse novamente estabelecida entre Deus e os homens. Hoje temos paz com Deus, pois a justa punição para o pecado de Adão foi plenamente satisfeita em Cristo. Ter paz com Deus é poder estar diante dele sabendo que não há mais nada em seu coração que seja contrário a nós. Não há decepções, mais expectativas, angústias ou sede de vingança em Deus. O sangue de Jesus estabeleceu de uma vez por todas a paz. O profeta Isaías ainda acrescenta que, devido aos golpes dados em Jesus, nós temos acesso à cura. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra pisadura significa literalmente ferida, listras. Isso faz referência aos vergões causados pelas chicotadas em suas costas.
O pecado de Adão abriu porta para toda sorte de enfermidade e doenças no mundo. Lá no Jardim do Éden, quando o homem percebeu que estava nu, pôde-se entender que o homem perdeu aquilo que o envolvia, ou seja, a proteção de seu corpo. O homem pode viver mais uma vez pleno, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente, porque verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então rejeite toda a dor e doença em seu corpo e receba através do poder do sangue de Cristo Jesus derramado em seu favor a cura divina. Você não precisa mais carregar o fardo da doença, de nenhum tipo de doença, pois Jesus já levou todas elas. A Bíblia diz que ele as levou e não há nenhum outro texto dizendo que ele trouxe de volta. Logo você é livre em Cristo Jesus de toda enfermidade. As costas de Jesus foram dilaceradas para que a sua fosse aliviada. Ele mesmo disse: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo o peso que tem atormentado a sua alma, todo tipo de culpa e condenação foram retirados de você através do sangue de Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais fardo, não há mais peso, não precisamos mais andar encurvados com medo de olhar para os céus, pois o sangue já foi derramado. Subtópico: a coroa de espinhos. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Além de torturar com os açoites, os soldados decidiram zombar de Jesus cruelmente. Eles o vestiram com um manto real, deram a ele um cetro de cana e o coroaram com espinhos. O evangelista Mateus registrou o detalhe de que eles batiam com a cana na cabeça de Jesus. Isso certamente provocava feridas devido aos espinhos da coroa. Sangue escorreu da cabeça de Jesus por causa da tortura que os soldados lhe aplicaram. Eles não estavam apenas batendo em sua cabeça, estavam torturando-o com espinhos. O caminho de sangue continuava a ser construído por Jesus. Adão desobedeceu e foi separado de Deus, mas as consequências do seu ato não terminaram nele. Toda a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Deus disse a Adão: Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Antes do pecado, não havia espinhos nas plantas. Tome como exemplo a roseira cheia de flores belíssimas e com um cheiro fascinante. No Éden, você poderia passear por entre elas e até mesmo se lançar sobre elas sem se machucar. Mas hoje, porque as roseiras têm espinhos, é necessário proteção para lidar com elas. Aquilo que era lindo e perfeito se tornou perigoso por causa dos espinhos. Maldição é exatamente aquilo que é gerado quando o homem está desalinhado com a vontade de Deus. O texto mostra a maldição como uma consequência e não como um ato direto de Deus. Deus não disse: produza a terra espinhos. Não ocorreu uma ordem direta dele. A terra começou a produzir espinhos por causa da desobediência de Adão, como um fruto do pecado. Os espinhos, então, apontam aquilo que causa dor ao homem, ou seja, maldição. Jesus foi coroado com espinhos. A coroação é um ato de eleição. Quando um homem é coroado, ele está sendo aclamado como autoridade sobre todo o povo e elevado a uma posição digna de rei. A coroa é também um símbolo de poder e conquista. Historicamente, as coroas não eram iguais em todo lugar. Elas se diferem uma das outras dependendo do reino que representavam e da posição hierárquica de quem as recebesse. Ao olhar a coroa, era possível distinguir a qual reino pertencia e qual a função daquela pessoa no reino. A coroa que Jesus recebeu dos soldados romanos era a que nós merecíamos receber. A coroa de espinhos era como uma materialização daquilo que espiritualmente havia acontecido com o homem no jardim após o pecado. Uma coroa de maldição foi colocada sobre a cabeça de todos os homens pelo imperador das trevas, a saber, o diabo.
Por causa do pecado, o homem se colocou debaixo da autoridade das trevas, autorizando legalmente todo tipo de maldição sobre si. Foi dada ao homem a liberdade de viver como rei de sua própria vida, fazendo suas escolhas fora da dependência de Deus. Não há maldição pior do que o homem ser entregue às suas próprias vontades, uma vez que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O diabo coroou o homem para ser amaldiçoado quando este o obedeceu, mas Cristo nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ao receber sobre sua cabeça a coroa de espinhos, Jesus estava nos resgatando do império das trevas e tomando sobre si toda a maldição decorrente do pecado. Ele tomou o lugar do homem, sendo eleito a maldição. Aquele que desde o princípio era coroado de glória, honra e resplendor, agora é coroado de maldição, pois tomou o nosso lugar. Derramando o seu sangue por causa dos espinhos, ele estava nos libertando de toda maldição e nos garantindo uma nova coroa no reino de Deus. A Bíblia diz que ele é aquele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Sobre nossa cabeça há uma coroa de bênção e de misericórdia. Ele sofreu com a coroa de maldição para que nós pudéssemos viver coroados de bênçãos. A bênção de Deus está sobre nossa vida. Por onde formos, onde quer que estejamos, somos abençoados. Fomos eleitos por Deus em Cristo Jesus para a bênção. Elevados pela conquista de Cristo à posição de rei no reino de Deus. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Subtópico: os cravos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. A crucificação era um método de execução de condenados muito comum no Império Romano. Tornou-se famosa como um dos métodos mais terríveis de tortura. O condenado era pendurado em barras de madeira em forma de T, com pregos em suas mãos e em seus pés. Ele era pregado com os braços abertos, vindo a falecer por asfixia e parada cardíaca. Era uma cena terrível, pois o condenado permanecia muitas vezes por dias sofrendo antes de morrer. O malfeitor que recebia a condenação da crucificação era aquele que foi rejeitado pela sociedade devido às suas ações. O condenado à morte é aquele que, aos olhos da lei e da sociedade, não possuía mais a capacidade ou possibilidade de ressocialização. Ele deveria morrer, pois não havia mais nada que pudesse ser feito para mudar o seu comportamento. É como se todos dissessem: para este não há mais solução, por isso ele não é digno de viver. A lei de Moisés chamava de maldito de Deus todo aquele que fosse condenado por seu pecado e a ser pendurado em um madeiro. Em vários momentos na lei, a pena de morte foi a sentença do pecador, demonstrando que, para ele, não havia esperança de verdadeira transformação de vida. O pecador deveria ser exterminado, pois era impossível para a lei exterminar o pecado da vida do pecador. Mesmo que com todos os sacrifícios realizados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. O autor dos Hebreus afirma categoricamente que os sacrifícios de animais não podiam transformar os homens. Se eles não conseguiam tirar o pecado, logo não conseguiam tirar o homem de seu caminho de perdição, nem de suas atitudes pecaminosas. Essa era a nossa condição debaixo do poder do pecado. Estávamos condenados à morte eterna, éramos malditos, tínhamos a ira de Deus sobre nós, éramos irreparáveis, mas Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Na cruz, Jesus teve o sangue derramado de suas mãos e de seus pés. Assim como Adão foi condenado à morte, e com ele todos os homens, assim também Jesus recebeu sobre si a condenação de um pecador. Em Cristo não havia pecado algum. Ele era perfeito e irrepreensível em todos os seus caminhos, mas aceitou receber o juízo que estava destinado aos malfeitores. Seu sangue foi derramado e, através dele, o homem recebeu a possibilidade de transformação. As mãos falam das atitudes e os pés dos caminhos. A humanidade vivia errante em seus caminhos, sendo conduzida dia após dia à perdição. Os caminhos dos homens eram
trôpegos, e por mais que se esforçassem para mudar, esbarravam sempre em uma curva e nunca em uma nova estrada. Cristo teve seus pés encravados para nos arrancar de todo o caminho de maldição e nos conduzir, através dele mesmo, à vida. A história dos homens agora pode ter um novo começo. Ninguém mais precisa estar fadado à perdição, pois Cristo derramou o seu sangue para nos abrir um novo caminho. Ele disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos acesso ao caminho de verdade e vida. Nossos pés não precisam mais andar por caminhos tortuosos. Das mãos de Jesus jorrou sangue para nos tirar da posição de irreparáveis. Hoje podemos ter atitudes transformadas pelo poder do sangue de Cristo, porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Em Cristo Jesus, os homens têm o poder de serem aperfeiçoados e santificados. Não existe mais ser humano que não possa ser transformado, que não tenha a opção de mudar suas atitudes. Em Cristo, Simão se transforma em Pedro, filho do trovão se transforma em apóstolo do amor. Saulo se transforma em Paulo, e miseráveis pecadores se transformam em santos de Deus. Subtópico: a lança. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Este é o último momento em que o sangue de Jesus é derramado. Para que fosse constatada a sua morte, um soldado fez um corte com uma lança em seu lado. Desse corte jorrou sangue e água. Todos os acontecimentos, tanto na vida de Cristo como em sua morte, têm um propósito. Em vários momentos, os evangelistas repetem a expressão para que se cumprisse as Escrituras, revelando que nada acontece por obra do acaso, mas mediante aquilo que havia sido determinado por Deus em seu plano de redenção. Essa etapa da crucificação não é diferente das demais. Há um propósito, uma mensagem divina sendo transmitida aos homens. Assim como em um parto jorra sangue e água no nascimento da criança, assim também sangue e água jorram de Jesus, indicando que algo novo está nascendo. A Bíblia registra os acontecimentos que antecederam esse derramamento de sangue. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, o expirou. Deus estava estabelecendo em Cristo uma aliança com os homens, e em plena luz do dia, do meio-dia às 3 da tarde, trevas cobriram a face da terra. Esta não é a primeira vez que, durante o estabelecimento de uma aliança divina, houve trevas no momento do sacrifício. Na aliança com Abraão, foi em meio às trevas que o fogo fumegante e a tocha de fogo caminharam entre o sacrifício. Aqui, mais uma vez, o pai e o filho estão selando uma aliança. Porém, o sacrifício é o próprio Filho de Deus. O compromisso eterno de Deus de resgate dos homens estava sendo plenamente cumprido em Jesus. Contudo, é na aliança da criação que vemos uma figura ainda mais próxima desse derramamento de sangue. Deus, após terminar toda a criação, trouxe um profundo sono sobre Adão. Deus anestesiou o homem, pois era necessário que um corte fosse realizado em seu corpo. Esse corte não foi feito na cabeça nem nos braços, e muito menos nos pés. O corte foi lateral e uma das costelas de Adão foi tirada. O propósito era tirar de Adão uma parte de quem ele era, e da mesma carne e mesmo osso criar alguém que o auxilie e lhe responda. Formar a mulher, aquela que se uniria a ele, e eles se tornariam uma só carne. A Bíblia estabelece um paralelo entre o sono e a morte ao chamar os santos que morreram de os que dormem. Eles são chamados assim pois morreram, mas esperam a ressurreição dentre os mortos. Jesus, ao entregar seu espírito ao Pai, dormiu, ou seja, morreu na espera da sua ressurreição. E foi exatamente nesse momento de sono que um corte foi feito no último Adão. De seu lado, sangue foi derramado. Através da consumação da obra de Cristo, Deus estava formando uma noiva para o seu filho. Ali, na cruz do Calvário, estava nascendo a igreja. O que é a igreja?
São homens e mulheres que creram em Cristo Jesus e receberam, através de seu sangue, o poder de serem recriados em seu interior com a mesma natureza dele, tendo se tornado um com ele, pois aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. A igreja é a noiva de Cristo. O apóstolo Paulo, ao orientar aos maridos sobre a forma como deveriam tratar suas esposas, utiliza-se dessa verdade. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Sangue foi derramado do lado de Jesus para unir o homem novamente a Deus. Ele restaurou a imagem e a semelhança de Deus no homem, compartilhando com o homem sua vida, ou seja, sua natureza. Deus e os homens podem ser um agora, pois a vida divina foi o material usado para recriar a natureza do homem. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Subtópico: o caminho. O caminho de sangue tem início em um jardim e termina na cruz. Esse era o caminho dos homens, condenados ao sofrimento e à morte por causa do pecado. Deus colocou o homem no jardim do Éden, mas o pecado abriu uma trilha para a morte de cruz. Jesus Cristo se fez homem para ter acesso a esse caminho de condenação, não apenas para andar por ele, mas para derramar o seu sangue em cada trecho, a fim de pagar a dívida com o pecado e arrancar o homem desse destino. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele veio ao lugar onde estávamos e nos resgatou de lá. Cristo trilhou o caminho dos pecadores e chegou ao lugar onde todos os pecadores estavam para dizer a eles: o sangue já foi derramado em todo o caminho, a dívida já foi paga. Agora você é livre para voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Ele veio do jardim à cruz para que nós pudéssemos sair da cruz e voltar ao jardim. A obra de Cristo objetivava restaurar o homem à sua posição original com Deus, levando o homem a viver de forma plena a mesma comunhão que Adão tinha com Deus. Existem muitos benefícios no meio do caminho. A paz, cura, libertação e muitas bênçãos, porém tudo isso é apenas o meio do caminho. O objetivo final de Deus em Cristo Jesus é ter comunhão com você. Querido leitor, esse livro chegou às suas mãos porque Deus quer que você desfrute do lugar de intimidade e comunhão que custou tudo o que você leu até aqui. Você pode usufruir de toda sorte de bênçãos divinas em Cristo, mas a maior bênção que ele conquistou é a comunhão com o Pai. Não há mais véu, não há mais separação. Não coloque muros onde Deus já abriu um caminho. Você tem livre acesso ao Santo dos Santos, pois tudo foi de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Pelo que aconteceu no jardim, ele foi conduzido até a cruz. Pelo que aconteceu na cruz, você foi conduzido ao jardim. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.